Rapaziada, quando um podcast tricolor junta um vascaíno e um flamenguista, chama, né, um vascaíno e um flamenguista pra falar do Botafogo, é porque o recalque tá muito forte, é porque o fogão tá incomodando. Tem aqui o Enzo Grisalho, que já virou um famoso crítico da SAF do Botafogo, que ele, com seu mundo de fantasia, né, o fantástico mundo de Bob, acha que é igual a 777, porque o Vasco 777 é uma porcaria, deu merda. Acho que toda a SAF vai ser igual, né? Junto com os outros mulambos ali, tricolores, comemorando, né? Com um sorriso no rosto, felizes porque supostamente tá dando M no Botafogo. Vamos ver isso aí muito mais. Tem aqui o Cantarelli no Redação Sport TV. Tem aqui F360. Tem aqui um monte de programa, tem o VSR fazendo uma análise, né, da nova regra que pode vir a surgir com a FIFA de proibição de transferência entre clubes de mesmo dono, que pode afetar o Botafogo e a atual Eagle, ou a futura Eagle do Textor, ou um grupo do Marinacci, que seja, e muito mais para vocês. Aqui tá cheio de informação, cheio de conteúdo. Bora pro vídeo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, mas curta, não vai me ajudar não. Curta vai ajudar você, porque curtindo, você indica pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, e ele, por entender isso, vai te mandar mais vídeos, mais conteúdos parecidos com esse, seja no meu canal ou de outros, para você, na sua tela inicial do YouTube. Bora pro vídeo? Bora lá, depois a gente volta. Mas é impossível não fazer uma comparação com o rival, né, André? O Fortaleza, que já está consolidado na Série A há mais tempo, já está buscando aí sucesso nas competições internacionais, demitiu o treinador justamente depois de um clássico, né, depois de perder para o Ceará na volta da Copa do Mundo. Perdeu o campeonato cearense desse ano para o Ceará. E não vem tendo sucesso nos confrontos diretos e se manteve na zona do rebaixamento, sofrendo uma goleada em casa. É lógico que muito condicionada por esse lance aí, né? Exatamente, Barreto. A história do jogo passa diretamente por esse lance, né? A expulsão do Gustavo Mancha, que foi no mínimo imprudente, na minha visão, expulso de maneira correta pelo árbitro Anderson Daronco. E logo na sequência, o Fortaleza toma um gol, o gol do Marçal, que nós vimos há pouco. Então, além da queda do coice, né? Você tem um jogador expulso, 3 minutos depois, 4 minutos depois, você toma 1-0 e fica com a situação muito complicada. O Fortaleza tomou o segundo gol, faltando 20 segundos para terminar o primeiro tempo. E aos 3, 4 minutos do segundo tempo, quando imaginava-se que poderia voltar com outra postura, acaba tomando 3-0. Então ali foi a pá de cal, de fato foi uma partida para se esquecer do Fortaleza. Claro que a expulsão ela acaba condicionando muito o jogo, mas se você imaginar que todo time expulso vai tomar de 5-0 em casa, não dá para ser algo normalizado, né? Não dá para aceitar. E o torcedor ficou na bronca demais. Foi a 18ª partida do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, que tem apenas 3 vitórias. É a pior campanha do Fortaleza, igualando aquele ano de 2022, mas naquela ocasião, Barreto, você visualizava desempenho. Era um time que estava na parte de baixo da tabela, mas em vários jogos você imaginava, o Fortaleza merecia ter vencido essa partida. Fortaleza não jogou para perder, ou não jogou para empatar contra tal adversário. Nesse ano é diferente. O desempenho do Fortaleza está abaixo, apesar de que com a chegada do técnico Renato Paiva, ele tem tentado mudar muito a questão do vestiário, da confiança, do astral, para trazer uma nova motivação para esse elenco. Mas tem sido muito difícil. Inclusive, os 3 jogos mais recentes do Fortaleza demonstram isso. Fortaleza perdeu para o Grêmio por 2-1 fora de casa, em que o Magrão, que era o terceiro goleiro na ocasião, porque João Ricardo e Breno se lesionaram no mesmo jogo, na partida contra o Ceará, o terceiro goleiro teve que jogar. Em 10 minutos ele cometeu 2 pênaltis, de maneira meio bizarra. Depois, contra o Corinthians, está vencendo fora de casa, está segurando o resultado, toma o gol do empate aos 48 minutos do segundo tempo. E agora acaba sendo atropelado pelo Botafogo, uma goleada por 5-0 em casa. Então, além dos resultados ruins, do desempenho que gera dúvidas, Fortaleza parece que entrou em parafuso e nada tem dado certo. O roteiro dos jogos também é ainda mais cruel para o torcedor tricolor, que vê agora, nos 20 jogos restantes, a necessidade de se vencer 10, metade deles, para chegar aos 45 pontos.
O objetivo do Fortaleza, que foi para a Libertadores nos últimos 2 anos, desde que voltou para a Série A, que está na 7ª temporada consecutiva de Série A de Campeonato Brasileiro, é um recorde de participação entre os clubes nordestinos, que chegou em final de Copa Sul-Americana. O Fortaleza já traçou de maneira muito clara. O objetivo para esse ano é não cair, é permanência. E para isso vai precisar vencer a metade dos jogos que tem pela frente. Das 20 rodadas, repito, tem que ganhar 10 para chegar aos 45 pontos, já que tem apenas 15 até aqui. E essa campanha tem sido tão preocupante, Barreto, que amanhã tem Fortaleza e Vélez. Fortaleza joga pelas 8ª de final da Libertadores. Mas por aqui, o sentimento do torcedor é de que a Libertadores não deve ser prioridade, de que o Fortaleza deveria, inclusive, caso necessário, preservar peças importantes, porque o foco total tem que ser o Campeonato Brasileiro. Então, Fortaleza chegando nas 8ª de final de Libertadores, repetindo a sua melhor campanha na história, assim como foi em 2022, mas com um anticlímax, né? Com esse sentimento de extrema preocupação pela campanha que faz no Campeonato Brasileiro. Valeu, André. Muito obrigado pela participação no Redação. Esse foi um resultado importantíssimo para o Botafogo, né? Aliás, no confronto com o seu ex-treinador. O Botafogo chegou a entrar no G4, saiu no momento em que o Luciano Juba fez o gol do empate do Bahia. Contra o Fluminense. Você quer um dado legal sobre essa vitória do Botafogo? Desde a 4ª rodada do Brasileiro de 2023, a vitória do Palmeiras sobre o Goiás por 5-0 em Goiânia, que um visitante não vencia o mandante, no estádio do mandante, por 5 gols de diferença. Isso mostra o tamanho desse feito do Botafogo. Não é fácil tu golear o adversário por 5 gols de diferença na casa do adversário. E uma vitória que ainda traz opções para o David Ancelotti, né? O vulgo Ancelotinho, porque, por exemplo, o Marçal, de jogador que vinha sendo pouquíssimo utilizado, é meio que o herói da vitória, né? E jogando na zaga. 5-0 com 3 gols de zagueiro. Exatamente. O David Ricardo é outro, né? Você mostra que agora o Botafogo, por exemplo, tem 2 opções confiáveis na zaga. Verdade. Tanto o David Ricardo, que já vinha fazendo uma boa temporada, né? O John Textor não resolveu vender o David Ricardo, né? Porque aproveitando a boa fase, Mas o David Ancelotti está bem. É um bom jogador. O Arthur Cabral, que precisa disso, fazer gols, né? Para ser o jogador que todos esperam. O Danilo jogando agora mais solto, né? Que jogador é o Danilo? Que jogadoraço o Botafogo foi buscar. Então, assim, vai ficando um time encorpado. É tarde demais para brigar pelo Brasileiro? Não. A gente vai saber ao longo do tempo. Assim, hoje tem uma distância, o Flamengo pro Botafogo, bem confortável. Mas tem um jogo ainda entre eles. E o jogo do segundo turno é no Tarde estádio não é. Santos. Tarde não é. Agora, pelas opções, o Botafogo se coloca um dos melhores elencos do Brasil. O Botafogo tá ali, cara. É muita opção de qualidade. E agora com jogadores que talvez não vinham sendo opções, agora sendo observados de uma forma diferente depois desse jogo. Só para ser um pouco mais cruel com o Fortaleza, gols de Arthur Cabral e David Ricardo. 2 jogadores que foram do Ceará. Né? Então teve ainda isso, né? Tem o DNA do rival. Né? Matheus Martins aí, mais um. Eu tô falando desses jogadores que estavam, né, ali fora, talvez não se contava. Matheus Martins, mais um que fez o gol. Então é um jogo que faz renascer vários jogadores como opções, de fato, pro David Ancelotti, e dão uma encorpada nesse elenco que já é bom do Botafogo. Agora ainda melhor, para mim, por exemplo, o elenco do Botafogo já é melhor que o do Palmeiras. Hoje. Só que o brasileiro, né, distanciou um pouco o Flamengo do Botafogo, mas eu acho que se coloca aí nesse top. Um deles foi contra o Nacional Histórico de Montevidéu, lá dentro do Gran Parque Central, um estádio maravilhoso. Será que você falou o Nacional que foi atropelado no sábado pelo Peñarol, pelo placar de 3-0, que foi pouco, hein? Era para ter sido mais. Olha, professor Celso Zelt, que é um grande historiador, um grande escritor, ele sabe, esse placar fica para a história. Daqui a 20, 30 anos vão falar daqueles 5-0, às vezes vira até música. Só que o Fogão, professor, ele meteu 5 lá dentro do Castelão. O dia em que o Botafogo goleou o Fortaleza jogando em Fortaleza, tem a expulsão, né? Logo no começo do jogo. É o Mancha, não é? Tem o Mancha expulso aí. O Gustavo manchou sua atuação. Manchou o currículo. O pé alto ali. Desde 2006, professor, o Botafogo não ganhava de 5 fora de casa no Brasileiro. Naquela ocasião, ganhou do Atlético Paranaense. E o Marçal fazendo 2 gols, curtindo uma de zagueiro, né? Ele que é lateral. A gente já viu aí.
O Botafogo poupou titulares, né? Tem isso, hein? Fez 5-0 com o time misto. Tirando o pé. O São Paulo... Esse vídeo fala sobre uma notícia publicada no Mundo Deportivo que pode modificar bastante as regras de transferências no futebol mundial, inclusive e principalmente se tratando de clubes de um mesmo dono, que pertencem ao mesmo grupo. Pegando essa notícia aqui do jornal, da publicação do Mundo Deportivo, que é um jornal de Barcelona, um jornal esportivo de Barcelona, que fala sobre a FIFA modificando as regras de transferências dela para proibir que clubes de um mesmo dono, que pertençam ao mesmo dono ou que pertençam a um mesmo grupo econômico, uma mesma empresa, possam negociar jogadores entre si. Essa é segundo a notícia publicada lá num blog chamado Palco 23 do Mundo Deportivo, e aqui tá o título, né? Eu vou traduzir já do espanhol pro português. A FIFA muda as regras e proíbe negociações entre clubes com um mesmo proprietário. O objetivo com esta medida é evitar que o mercado interno, ou evitar negócios entre clubes controlados por um mesmo grupo empresarial, bem como incentivar contratos de longo prazo e garantir estabilidade para os jogadores e também para os clubes. Essa é a reportagem. E aí, avançando aqui, ele repete lá, e aí já no primeiro parágrafo diz: o futebol conta com grandes grupos como o City Football Group, que é o pessoal lá do Abu Dhabi Group, que é quem comanda o Manchester City, o Bahia no Brasil, quem mais? O Girona na Espanha, o New York City lá nos Estados Unidos, tem um clube no Uruguai, clube na Austrália, clube no Japão e tudo mais. O Eagle Football, a Eagle Football Holding, que é a empresa cujo o John Textor é o acionista majoritário e que até abril tinha no grupo, quer dizer, até hoje ainda tem, né? Mas pode ser que não tenha mais, mas que ainda tem hoje um conglomerado de clubes que inclui o Lyon, o Molenbeek da Bélgica, inclui o Botafogo, né? Até bem pouco tempo tinha também o Crystal Palace, embora no Crystal Palace o John Textor não tivesse o controle, né? Ele era acionista minoritário. O Crystal Palace fazia parte também. O grupo Red Bull, que tem Red Bull Leipzig, RB Leipzig, Red Bull Salzburg, o Red Bull Bragantino e por aí vai. O grupo Pachuca, que inclusive deu problema no Mundial, né? No Mundial deu problema porque tinha lá o Pachuca e o León, que eram do mesmo grupo. E a FIFA não aceitou os dois disputar a Copa do Mundo de Clubes. O León foi substituído pelo LAFC e anteriormente a 77 Partners, que é a empresa que comprou o Vasco e que tinha uma rede multiclubes também, mas que nesse momento tá numa situação de recuperação judicial ou de falência e tudo mais, e que não está operando. Então, na reportagem, esses grupos são os grupos que são citados como grupos que seriam afetados por essa medida. O objetivo do organismo presidido por Infantino, a FIFA, com esta medida, é evitar negócios entre os clubes controlados no mesmo grupo empresarial, assim como incentivar contratos de longo prazo e garantir estabilidade para os jogadores. A FIFA também quer evitar com isso muita concentração de muitos jogadores em um mesmo clube ou num mesmo grupo. Tá? E aí eles continuam aqui dizendo que, e na reportagem do Mundo Deportivo eles dizem que nos últimos anos a FIFA criou algumas regras para lidar com o conceito de holding, né, que é um grupo tendo vários clubes, e assim ele mudou o regulamento do Estatuto de Transferência de Jogadores, criou no artigo 10, ela colocou a regra de que, no máximo, você pode ter 6 jogadores profissionais emprestados por clubes de um mesmo grupo. Então, você criou essa regra ali para não deixar alguém comprar e emprestar vários jogadores para o mesmo grupo.
O Chelsea era muito afetado com isso também, né? O Chelsea, por exemplo, comprava muito jogador e saía emprestando. O Chelsea tem parceria com o Estrasburgo e por aí vai. E aí, na reportagem, o Mundo Deportivo cita o que está acontecendo neste momento no imbróglio SAF Botafogo, Eagle Football, Holding, John Textor, Lyon. Se você quer entender melhor o que aconteceu, no link, no card que está aqui, eu fiz um vídeo sem clubismo falando sobre essa questão. E aí ele diz que lá na Eagle Football Holding, o John Textor e a SAF do Botafogo estão acusando o Lyon de dever 65 milhões de euros, que trazendo para o Brasil aqui daria 400 milhões de reais, trazendo para o real, e exatamente por o que a reportagem chama de fichajes desfavoráveis dentro del conglomerado, ou seja, o argumento do Botafogo é que ele repassou os jogadores para o Lyon sem receber ou recebendo menos do que os jogadores valiam. Então a FIFA está preocupada com isso. E aí ele cita outras coisas aqui, diz lá o imbróglio que o Crystal Palace, quando ainda era proprietário, o Textor ainda tinha ações do Crystal Palace, gerou problema, porque o Lyon e o Crystal Palace classificaram para a Europa League, a UEFA não queria deixar, ou não quer deixar os dois disputarem, enfim, ele traz aqui outras coisas. A notícia é muito impactante, por quê? Porque essa notícia atrapalha demais e mexe demais com o conceito de multiclubes que esses grupos têm. O Abu Dhabi Group, quando tem o City, quando tem o Bahia, quando tem Girona, quando tem New York City e outros, né? Tem lá o Yokohama Marinos no Japão, tem time na Austrália, tem o Torque no Uruguai e por aí vai. Ele trabalha projetando fazer jogadores rodarem nesses grupos, nesses clubes. Se for impedido o negócio entre clubes do mesmo dono, você não vai conseguir fazer isso rodar. Por exemplo, o Vitor Reis, comprado no início do ano pelo City ao Palmeiras, foi emprestado nesta semana ao Girona, que é do mesmo grupo. O Echeverri, o garoto sensação lá do River, que foi comprado pelo City também, pode ser emprestado para o Girona, para ganhar rodagem. Se isso for impedido, você não vai conseguir fazer mais. E ainda mais impactante para a SAF Botafogo e para o modo John Textor de trabalhar, que trabalha com o conceito de caixa único, ou seja, trabalha dizendo que todos os times do grupo, as receitas vão para um mesmo lugar, para uma mesma conta, e ali você vai administrando, que foi o conceito que vigorou até o mês de abril. Até abril deste ano, o conceito na Eagle Hold funcionava como caixa único. Em abril, o Textor foi afastado do controle da Eagle Hold. Logo depois, o Lyon foi rebaixado por problemas financeiros no campeonato francês. E para o rebaixamento ser revertido, ficou combinado que o Textor não teria mais nenhum tipo de gerência sobre o Lyon e que acabasse o conceito de caixa único. E quando acabou o conceito de caixa único, você mexe com a questão dos jogadores. Por isso que o Botafogo está cobrando o Lyon dos 400 milhões que o Lyon não teria pago pelos jogadores que o Botafogo vendeu para o Lyon, embora alguns deles nem tenham jogado no Lyon, né? O Igor Jesus não jogou no Lyon, o Jair não jogou no Lyon, o Savarino não jogou no Lyon. Então, se você proibir clubes de um mesmo grupo ou de um mesmo dono de negociarem jogadores entre si, você mata esse conceito de multiclubes e você mata esse conceito de caixa único. Então, essa é uma situação que vai atrapalhar demais a estratégia de trabalho, por exemplo, de administração dos clubes do John Textor. O que a FIFA quer com isso? Além desses dois objetivos que a FIFA falou, por trás está: é muito tranquilo você ter esse conceito de multiclubes e você lidar, administrar, eventualmente burlar o fair play financeiro.
Porque se você tem um clube de um lugar que não tem fair play financeiro e você começa a trabalhar essas sessões dizendo, não, é do mesmo grupo, então esse aqui pode ir daqui para cá sem custo. E aí no outro lugar tem fair play financeiro, fica muito difícil para você controlar o fair play financeiro com esse tipo de coisa. Tá, mas quanto custou? O fulaninho que saiu do time X foi pro time Y. Se são do mesmo grupo, quanto custou? Não, mas custou menos, custou mais, não sei o quê. E como é que eu boto? Então, tem como objetivo também você ter um controle financeiro mais apurado. Então, por trás disso tudo está essa dificuldade. Quando a reportagem diz impedir mercado interno entre os clubes comandados pelo mesmo grupo, é com esse pensamento. Você pode... Quando você negocia jogadores... É mais ou menos lá a brincadeira do Chaves vendendo churros, lembra? Que o Chaves vai tomar conta da banca de churros do seu Madruga, aí ele é vendedor, ele fala assim, o senhor quer churros? Aí passa pro outro lado, ele é comprador, pega o dinheiro, dá pro vendedor, come os churros, volta e fica com o mesmo dinheiro ali. Essa brincadeira do Chaves, que é uma brincadeira inocente, é uma brincadeira infantil, ela pode acontecer em negócios de clubes de um mesmo dono, de uma mesma empresa. É como você falasse, o dinheiro está saindo de um bolso, está entrando no outro, no mesmo bolso, no bolso da mesma, em bolsos, né? Em bolsos da mesma calça. Então, esse é o pensamento. Essa reportagem trazida aqui pelo Mundo Deportivo foi uma reportagem em primeira mão. Não tem prazo para isso acontecer. Está dizendo que a FIFA está viabilizando isso, mas ainda não tem prazo para acontecer. Vamos acompanhar para ver quando isso vai acontecer. Porque se de fato isso funcionar, se de fato isso for à frente, vai dar muito problema para as redes multiclubes, para as holdings, para os grupos que têm vários clubes espalhados no mundo. Vai dar problema, porque você vai bagunçar muito com o modus operandi desses clubes. Vai ter como burlar? A verdade é que todo o regulamento, toda a lei, as pessoas estão trabalhando ali ou à margem da lei, desrespeitando. Quem desrespeita a lei está à margem da lei. Ou vai trabalhar nas brechas legais ali, colocando. Ou vai correr risco. Você pode fazer, de repente, dois grupos econômicos diferentes, trocando entre si, dentro desse conceito. Pode acontecer? Pode. Mas é um risco para os dois. Alguém pode dizer, por quê? Porque não vai poder estar no papel. Se tiver no papel, a FIFA pode punir. Então, se você ficar isso, vai ficar uma coisa meio de boca, dizer, na verdade eu estou passando esse jogador para você, mas é menos, depois você vai me dar a forra lá na frente. Pode acontecer? Pode. No futebol, acredita em tudo, irmão. No futebol, tudo é possível no futebol. Então, pode. Mas é um risco. Bem diferente de fazer isso dentro da questão multiclube, porque ali está tudo documentado. Então, pode acontecer? Pode. Qual vai ser o tipo de punição? A reportagem não diz. A reportagem não fala. Né? Tem que ver também qual o tipo de punição, porque a gente tem visto ultimamente questões de fair play financeiro ser leão para punir clube médio e pequeno e ser um gatinho para punir grandão. Tem visto também. Mas a questão é essa. Vamos aguardar, eu vou ficar em cima disso quando saírem novas informações, porque de fato é algo que mexe bastante com o conceito de clube que está aí atualmente, esse conceito de multiclubes, esse conceito de negociação entre eles. Quero te ouvir, o que você pensa disso, o que você acha, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vamos falar sobre Vasco, sobre Charla, sobre Fluminense e falar sobre Charla de quinta, né? Quando eu passei o convite, ele falou, tem certeza que me convidaram? Então, tem que perguntar.
Tudo bem que eu tô numa fase de rebrand desde o Mundial. Eu tô nessa fase. A torcida tricolor me abraçou no Mundial de Clube. A verdade é essa. A verdade é essa. E aí, hoje eu tô com um problema com uma outra torcida, a do Botafogo. Por conta de Bruno Cantarelli e por conta de questionar a SAF do Botafogo, né? E como a gente pode ver, eu estava certo. Tá dando merda. Não, Não, eu perguntava, e o balanço? Que não tinha balanço. Tá dando merda. Eu perguntava, ninguém vai questionar essas negociações com o Marinax, com o Nottingham Forest? Tá dando merda. Com o Lyon, tá dando merda. Tudo bem. A carruagem tá virando abóbora. Tá virando, filho. Irmão, quando você precisa aprender mais juridiquês do que futebol, vai entender, fudeu, irmão. Quando o Rodrigo Capello tem que falar, é que deu merda. É por aí. Quando chamou o Rodrigo Capello pra falar, deu merda. O Cruzeiro começou assim. Exatamente. O Vasco também. Você vai assim, ó. Você pega assim, ó, matéria, aí você vai ver a matéria. Enquanto a matéria é feita pra rapaziada de futebol, por exemplo, ontem entrou até o Rafael Soares. Sim. Porra, Rafael Soares. Eu tava ouvindo semana passada os pistoleiros. Aí eu falei, se essa semana ele tá escrevendo no Botafogo, que o negócio é legal. Na época do Flamengo lá, na época do Adriano, Wagner Love e tal, não sei o quê. Meu irmão, era só manchete. Tipo assim, quando sai mais no Extra e no Meia Hora do que no Globo e no GE, é uma pica. É uma coisa errada. Tá errado. Meu irmão, e vou te falar um negócio. Fogão, Rodrigo Brandão. Vamos lá, Zé, falar sobre essa vitória acachapante do Botafogo na noite de sábado, 5-0 sobre o Fortaleza, fora o baile. Uma vitória que coloca o Botafogo novamente na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, subiu 2 posições, tem 29 pontos conquistados. Um placar que foi condicionado à expulsão do zagueiro do Fortaleza logo com 5 minutos de jogo. O Gustavo Mancha acabou dando uma entrada violentíssima no Danilo e aí facilitou as coisas para o Botafogo, que teve espaços e conseguiu construir o marcador. 2 gols no primeiro tempo, de Marçal e Arthur Cabral. No segundo tempo, Marçal novamente, David Ricardo e o Matheus Martins fecharam o placar. Vamos ouvir o David Ancelotti falando sobre a partida e sobre isso que eu falei do jogo que foi condicionado pela expulsão do zagueiro do Fortaleza, que facilitou as coisas. O jogo condicionado muito claramente pelo cartão vermelho, tão cedo. Na primeira etapa a gente consegue marcar um gol de bola parada, que também é importante. Mas não jogamos bem, baixamos muito o ritmo e Fortaleza começou a acreditar. Então temos que manter o ritmo mais alto. Na segunda etapa já começamos melhor e conseguimos fechar o resultado. E depois jogamos bem, os jogadores também que entraram, queriam demonstrar e mantiveram um bom ritmo de jogo. Mas um jogo claramente condicionado pelo cartão vermelho ao começo. Contente pelo resultado, mas também que não encaixamos goles, que é importante manter essa solidez defensiva que a gente tem. Tá aí o David, que destacou agora no final da fala dele essa solidez no sistema defensivo do time. De fato, o Botafogo só sofreu 3 gols nos 8 jogos que ele dirigiu desde que chegou ao clube. São 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Esses 3 gols sofridos, 2 foram contra o Cruzeiro e o outro foi contra o Corinthians. Ou seja, são 6 jogos sem sofrer gols. É o reflexo do trabalho feito pelo técnico italiano. Falando em defesa, o zagueiro Caio Pantaleão vai desfalcar o Botafogo por 1 mês. É o prazo de recuperação para a lesão que ele sofreu no músculo posterior da coxa direita. Então ele está fora dessa fase de oitavas de final da Libertadores, só volta no mês de setembro. Agora, visando a partida contra a LDU pela Libertadores na próxima quinta-feira, o David conta com os retornos do Alexander Barbosa, do Alan e do Marlon Freitas. Reforços importantes para esse primeiro jogo das oitavas de final. Mudando de assunto, o zagueiro Cris Ramos é aguardado hoje aqui no Rio de Janeiro para fazer exames, assinar o contrato e ser anunciado pelo Botafogo. O atacante espanhol vai custar 3,5 milhões de euros, pouco mais de 21 milhões de reais aos cofres do Botafogo. Ele chega para brigar com o Arthur Cabral na posição de centroavante do time. Como última informação, o goleiro Neto está sendo apresentado nesse momento na sala de imprensas do estádio Newton Santos. Mais tarde, dentro do Papo 2, a gente traz as primeiras palavras do novo goleiro do Botafogo, que assinou o contrato de 2 anos. Valeu, Azevedo? Valeu sim, Rodrigo Brandão. Cara, assim, vamos lá, não tem como... Tudo bem, o jogo foi no sábado, já passou um tempinho, mas 5-0, hein? 5? Uma grande notícia, eu nem acho que a grande notícia em si é o placar, não, porque a expulsão no início, não é que ela resolve, mas ela ajuda você a encaminhar uma soberania no jogo.
A grande notícia pra mim veio na zaga. O Botafogo jogou com uma zaga totalmente reserva, até improvisada. Que foi o Marçal, hein? O Marçal não só fez 2 gols, como teve uma atuação sólida na defesa, muitas vezes pela direita, né, jogando com o pé trocado. O David Ricardo é um zagueiro jovem que já foi utilizado anteriormente, deu conta do recado, mais uma vez se saiu bem. No momento onde o Botafogo recebe a notícia de que não vai poder contar com o Caio Pantaleão nos 2 jogos da Libertadores da América contra a LDU, você ter uma boa atuação, tanto do David quanto do Marçal, nossa, é a melhor notícia do mundo pro Botafogo se tranquilizar nesse setor. O Alexander Barbosa, óbvio, é um titular, é uma liderança, é uma referência técnica no Botafogo. E quem você vai colocar do lado dele? Você agora fica tranquilo, se você precisar puxar o Alexander Barbosa um pouco pra direita, botar o David Ricardo na esquerda, parece que a zaga vai entregar qualidade, mas se você precisar também manter o Alexander Barbosa na esquerda e colocar de repente o Marçal junto dele, parece que o Botafogo vai ter alguém ali minimamente confiável. Lembrando, não são só os jogos da LDU. No meio desses 2 jogos, o Botafogo encara o Palmeiras no estádio Newton Santos em mais um jogo pesado do Campeonato Brasileiro. Então, legal a goleada, eu tô feliz. Botafogo insaciável, indo pra cima com volume de jogo bacana, muito legal, muito bacana. Mas pra mim a grande notícia veio do sistema defensivo funcionando muito bem. É verdade. Olha aqui o Bruno Menezes. Azevedo, Paiva conhece o Botafogo assim como o Dante conhece os alemães. Assim, o Paiva ficou um pouquinho comprometido, coitado, assim. Cara, que coisa ruim pra ele. Não, mas ele saiu mal do Botafogo com aquela declaração e tal, e ainda toma um monte de 5 no primeiro encontro, né, cara, com o Botafogo. Eu sou muito fã, mas a expulsão quebrou, rapaz. Verdade. Você acha que a expulsão foi justa? Ah, achei justo. Eu também achei. Acho assustador o VAR também ficar interferindo daquela forma, mas enfim, achei justa a expulsão. Eu também não entendi o VAR, cara. Sinceramente, não entendi o VAR. Vamos lá, a rapaziada tá por aqui. E aí, cara, deixa eu mandar um abraço. O Odra tá por aqui. O Arthur Reborn, poderia pegar um banco. Até agora não disse o que veio. Só pra encerrar aqui o vídeo rapidinho, né, com relação ao VSR, a notícia do VSR, a questão da FIFA querer proibir o trânsito de jogadores entre clubes do mesmo dono. Acho isso meio absurdo, porque, cara, o que estipula, por exemplo, o mesmo dono? Lembra que o Crystal Palace, o Textor não era dono do Crystal Palace, ele tinha quase metade das ações, mas não era majoritário, e o Crystal Palace foi prejudicado, o Lyon foi prejudicado, eu acho, ou um ou outro, não lembro qual foi prejudicado, porque ambos tinham se classificado para a Champions League. Um deles teve que cair para a UEFA Europa League, não, ambos estavam na UEFA Europa League, um deles teve que cair para a Conference League, porque não podiam disputar os dois tendo o mesmo dono, sendo que o Textor nem era dono em si do Crystal Palace, ele era acionista. E aí, olha só que tipo de injustiça que isso rolou. No campo, os caras conseguiram ali a classificação, mas teve que ser prejudicado, porque o acionista também tem participação em outro clube e tudo mais. Acho isso uma besteira. Acho que está envolvendo questões externas com o campo e bola. Eu acho que isso é uma injustiça. E questão, como ele mesmo falou, questão de burlar isso é muito fácil. Em vez do dono ter só um grupo de clubes, ele vai ter 2 grupos de clubes. Ele vai ter aí um grupo de clubes com um nome, um grupo de clubes com outro, bota ali um laranja, bota o filho dele para ser o dono da rede multiclubes A, e ele como o dono da rede multiclubes B. Isso já burla essa regra e pode ter o trânsito ali entre times, jogadores do mesmo time. Jogadores do time de grupos diferentes, de donos diferentes, mas que são do mesmo dono em si, na real, né? E sobre o podcast aí, setor sul, né, dos tricolores aí, cara, eu queria saber como é que tá dando merda se o Botafogo tá no G5, G4, G6, tá entre os 6 primeiros, vai. Não lembro se agora se é quarto, se é quinto, se é sexto. Mas tá dentro do G6, né? Tá classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Vai disputar aí as oitavas Libertadores, né? Tá aí com um timaço. Queria tá dando que foi todos os times estivessem dando merda como tá o Botafogo. Dando merda tá o Santos, tá o Vasco, tá o Grêmio, né? Tá o Fluminense, que estranhamente encheu o bucho de dinheiro no Mundial e agora volta pro Brasil na hora de se reforçar. Cadê o dinheiro? Que não consegue se reforçar. Os caras pedem reforço, não chega ninguém. Será que é o Botafogo que tá dando M? Vamos ver. Não sei, vamos ver. Acho que posso estar enganado, né? Pode ser que o Botafogo seja realmente um castelo de areia, né? Será? Vamos ver. Acho que é muito mais questão de se resolver com Dorflex por causa de uma inflamação no cotovelo, né, que tá doendo, do que outra coisa. Mas é isso aí.
Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora editar mais vídeos, que o tempo não para. Tem que trabalhar, tem que trazer conteúdo pra vocês. Bora, valeu, fui. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.